é o sentido muito amplo, enorme, amplo, que é assim: cultura é tudo aquilo que a natureza não produziu. Se vocês conhecem o livro de Jó, que algumas devem ter já lido o livro de Jó. No livro de Jó tem lá aquela conversa entre Deus e Jó. E Jó é um sujeito que aparentemente não fez nada, e, no entanto, está com a vida bem estragada, assim, né? Ele perdeu todos os filhos, perdeu tudo que tinha, ficou miserável e ficou doente, ao ponto de acabar lá nu, né? Em cima de um monte de lixo, raspando as feridas com um caco de telha, assim. Então o Jó foi reduzido a essa miséria absoluta, e ele não entende o que aconteceu isso com ele. E aí ele vai cobrar Deus, e Deus aparece, não diretamente. Deus nunca pode aparecer diretamente, porque Deus nós não conseguiríamos ver. Ontem nós vimos aqui a Divina Comédia, em que Dante, que vê Deus, né, na história, diz que ver Deus não é possível descrever. Aquilo que a mente não é capaz de lidar, a mente humana não é capaz de dar com a visão verdadeira de Deus. Então, por meio de uma ventania, um redemoinho de vento que aparece assim no chão, Deus fala com Jó e diz assim: olha, onde foi que você estava quando eu criei o Behemoth? E onde foi que você estava quando eu criei o Leviatã? Então, o que é que são o Leviatã e o Behemoth? São as duas mais belas imagens já criadas para explicar esse ponto que eu estou querendo dizer para vocês. O Behemoth fala assim mesmo, tá? Escreve assim: B2S M-O-T-O, né? Behemoth, M-O-T, ou com H ou sem H no final, fica agosto. E o Behemoth é um animal, um monstro, e esse monstro, o Behemoth, representa a natureza. A natureza com todos os seus conteúdos, a natureza que nos cerca, a natureza que, ao mesmo tempo que é a nossa mãe, é também a nossa madrasta. A natureza é, ao mesmo tempo, a geradora da vida e, ao mesmo tempo, a geradora da morte. Há, hoje em dia, uma mania muito inadequada de se divinizar a natureza. Isso é até pecado, porque a gente não deve divinizar nada a não ser Deus. É o primeiro mandamento que manda fazer isso. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é você amar menos o Greenpeace. Entendeu? Já que é para amar a Deus sobre todas as coisas, então o Greenpeace necessariamente tem que estar menos do que Deus. Né? Vocês compreendem isso, né? Então, hoje em dia, essa mania que tem de divinizar a natureza, que a natureza é tudo, e que é isso e aquilo, é apenas uma ilusão humana, porque se a natureza tem a fonte da nossa subsistência, na natureza existem as terras e as sementes que nos dão de comer, também na natureza tem a varíola, tem a rubéola, tem o bicho de pé. Não é? Não é mesmo? Mas assim, quer dizer, a natureza tem as coisas boas e as coisas ruins. A natureza tem os tufões e tem os tsunamis. E não foi o George Bush, que, embora seja um cretino, não foi ele que inventou o tsunami. Não se pode dizer isso do homem, né? Porque essa é uma injustiça. Então, hoje em dia, por causa dessa história de ambientalismo, nós temos essa mania de ficar divinizando a natureza. Mas a natureza é um monstro. Está lá no livro de Jó, na Bíblia. A natureza é o Behemoth, que é descrito pelo William Blake. William Blake é um inglês que nasceu em 1757. E esse William Blake, que nasceu em 1757, a única razão pela qual eu sei isso é porque eu nasci em 57 também, então eu lembro porque parece com o ano do meu nascimento, mas senão também não lembraria. E esse William Blake, quando foi fazer um desenho explicando o que era esse monstro chamado Behemoth, ele desenhou um hipopótamo. E no tempo lá dos judeus, em que o livro de Jó foi escrito, tudo parecia assim, a África ainda era uma região inexplorada, e o hipopótamo era uma espécie de monstro desconhecido, assim, aliás, é o animal mais feroz da África, não sei se vocês sabiam. Nenhum outro animal gera tantas mortes quanto o hipopótamo. Ele derruba os barcos e mata os ocupantes dos barcos.
O animal que gera a maior quantidade de mortes na África é o hipopótamo. Então o Behemoth, que é a natureza, é uma espécie de monstro. Ela tem coisas boas e coisas ruins, ele tem componentes contraditórios, bons e ruins. E o outro monstro, a outra coisa que Deus criou, e que conta Jó no livro de Jó, é que ele também criou o Leviatã. E o Leviatã é um monstro marinho, é uma serpente marinha. E o Leviatã, se o Behemoth representa a natureza, né? Se o Behemoth significa a natureza, o Leviatã significa a cultura humana, a civilização humana. Ou seja, tudo aquilo que a natureza não produziu é o Leviatã. A cultura humana no sentido que eu estou usando agora, né? A cultura humana. O que se chama de cultura humana? É tudo aquilo que a natureza não produziu. Então, desde o modo de fritar ovo até a literatura, passando aí no meio pela puericultura, pelos métodos de ensino, o jeito como você faz a prospecção geológica, o modo como um advogado faz uma petição em juízo, enfim, tudo isso é cultura. Cultura é o Leviatã, é aquilo que se opõe à natureza. E no livro de Jó, a coisa mais interessante que tem ali é que Deus está dizendo ali para nós que o Leviatã e o Behemoth são essencialmente incompatíveis um com o outro, quer dizer, há uma tensão entre os dois. Toda cultura é uma interferência na natureza. Pararam? Por exemplo, quando você tira um matinho para poder arar uma roça de mandioca que fosse, você está interferindo no modo como a natureza dispôs os arbustos. Quando você toma um remédio para matar um animal que está adoecendo o seu filho, você está interferindo na natureza. Então, o que acontece é que entre o Behemoth e o Leviatã sempre tem uma espécie de tensão, uma briga entre os dois. O Behemoth, a cultura e a natureza são, de certa maneira, incompatíveis. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Tá claro isso? Os dois monstros que Deus criou, o Behemoth e o Leviatã, estão lá no livro de Jó. O Behemoth representa a natureza, as coisas que estavam aí antes dos homens aparecerem. O clima, as pedras, as árvores, os animais, as águas, isso estava aí, isso é o Behemoth. Depois vieram os homens, Deus botou os homens aqui, e os homens disseram assim: mas eu não estou muito feliz do jeito como as coisas estão aí, porque está fazendo frio hoje, então eu preciso matar lá um animal para pegar a pele e poder me cobrir. Ou então diz assim: não, está muito quente hoje, então os seres humanos foram até o ponto que inventaram aquela máquina ali chamada ar-condicionado, que ajuda a gente a ter menos calor. E aí os homens, que são o Leviatã, que é a cultura humana, né, passa toda a sua existência, de alguma maneira, brigando com o Behemoth, porque o Behemoth, que é a natureza, não é tão angelical quanto a gente pensa. E a natureza tem lá os seus aspectos negativos e agressivos e os seus aspectos assassinos. Há um perigo que é inerente à natureza. A natureza tem perigos que são inerentes a ela, que a natureza jamais nos trata com condescendência. No fundo, esse planeta é um planeta perigoso. Então, nós temos aí os pôres de sol maravilhosos, temos aí os gramados floridos, mas também temos os ursos, temos o vírus da AIDS, essas coisas todas são todas parte da natureza. E então a natureza não pode ser de modo nenhum vista como uma coisa angelical, porque se ela é vida, ela também é a morte. Ela tem o componente da vida e o componente da morte ao mesmo tempo. E é por isso que o Leviatã está sempre infeliz com a natureza e passa então toda a história da humanidade foi uma tentativa de melhorar os aspectos que parecem desejáveis da natureza. Vocês estão entendendo isso? Num tempo de ambientalismos aí panfletários como nós temos hoje, é muito importante entender isso, porque sobretudo os professores são ensinados hoje em dia
a dizer para os alunos que a natureza é uma espécie de perfeição, de mãe, mas na verdade isso não é assim. Berne é natural. Tem coisa mais desagradável do que Berne? Entendeu? Não é isso? Né? O Berne é uma porcaria, no entanto, faz parte da natureza. Né? E nós não achamos nada divertido, sobretudo se você tiver Berne, não é um negócio desagradabilíssimo. Tá? Né? Já pensou aquelas moscas saindo de você, assim, decolando da sua pessoa? Né? Que horror, né? Muito bem, então, eu queria começar a nossa conversa dizendo que o primeiro sentido de cultura é o sentido em que cultura é igual ao Leviatã. Esse Leviatã, que é esse monstro, que são dois monstros, os dois são monstros. Eu não estou dizendo com isso que a humanidade é sacrossanta. Entendeu? Do mesmo modo que o Behemoth, que é a natureza, tem aspectos positivos e negativos, o Leviatã, que é a cultura humana, também. Então, é preciso você sempre lembrar que desse encontro entre Leviatã e Behemoth nunca sempre irão sobrar aí, sempre haverá algum prejuízo. Os cristais da casa serão de alguma maneira afetados, porque nunca há um encontro pacífico entre essas duas coisas. A natureza tem aspectos positivos e negativos e a cultura humana também tem. Então, o Behemoth e qual seria o resultado de uma briga de monstros desse tamanho numa loja de louças? É mais ou menos isso que acontece na prática. Então, essa perturbação chamada ambientalista, todos esses problemas que hoje em dia se reconhecem, que são problemas da natureza, são, de alguma maneira, meio que inevitáveis. Porque não dá para você imaginar que os dois monstros vão se comportar. Então, se os dois monstros são necessariamente monstros, portanto, os monstros são monstros, o que significa que eles são incontroláveis, eles são grandes, eles são destrutivos. Então, se são dois monstros e eles têm aspectos que estão em contradição com o outro, então a vida humana sobre esse planeta será sempre uma vida de contradição e de encrenca entre essas duas coisas. É por isso que não haverá nunca uma maneira de nós termos um mundo livre de poluição, um mundo em que não se tenha algum prejuízo para determinados animais. Tudo isso é inevitável, não há modo de fazer diferente. Vocês compreendem isso? Qualquer coisa perguntem. Queria insistir que não se trata de concordar, trata-se de compreender. Então, qualquer coisa que eu diga que não estiver claro, por favor, me interrompam que eu irei explicar melhor de novo. Ninguém tem dúvida? Muito bem. Então, o primeiro sentido de cultura é esse aí do Leviatã. Leviatã é esse monstro marinho, é um monstro marinho. É uma serpente marinha monstruosa, horrorosa, muito mal criada, que é esse criado por Deus, não esqueço que foi Deus que criou, e que é o conjunto da cultura humana. Não sei se vocês percebem que coisa valiosa que é isso. Veja quantas e quantas coisas existem que não fomos nós que inventamos. Todas as coisas que nós usamos, pois não, Júlio? Você vê que hoje está em voga assim, essa questão da fake estufa, todo mundo defendendo essa situação e a gente fica sabendo, será que é o homem que está colocando essa fake estufa? Às vezes isso é uma pergunta que para na nossa cabeça aí, se a gente não vê outros tipos de informação. Muito bem, então o que acontece hoje é que há uma campanha internacional para botar a culpa no ser humano dos problemas da natureza. Então é como se o tribunal do mundo estivesse colocando o Leviatã no banco dos réus e colocando aquele hipopótamozinho sentado ali ali no canto, dizendo, olha, esse coitadinho aqui que está sendo destruído por esse monstro chamado Leviatã. Pois é, depois de tudo que eu falei para vocês nunca mais devem acreditar nisso, porque, a não ser que você não tenha entendido o que eu digo, mas eu seguramente explicarei de novo se vocês precisarem. Então, essa ideia que tem hoje de colocar o Leviatã no banco dos réus, culpando-o pelos problemas do Behemoth, é uma ideia completamente sem cabimento. E é sem cabimento por quê? Porque o Behemoth, que não tem nada de inocente, é uma entidade, a natureza é uma entidade
que tem em si própria todas as contradições que você possa imaginar. Então, o planeta sozinho, sem que nós contribuamos com ele, ele esfria, esquenta. Então, quando você vai pegar os registros históricos do planeta, você vai descobrir que esses registros históricos indicam que o planeta esquenta, esfria, como o coração bate em sístole e diástole. O planeta esfria e esquenta, esfria e esquenta. Quando ele esfria, um monte de bichinhos morrem. Qual é o maior responsável pela extinção dos bichinhos do mundo? É a própria natureza. Quando o planeta, quando ele esfria, quando ele esquenta, outros bichinhos morrem. E é assim por diante, quer dizer, a natureza de vez em quando manda um meteoro, um enorme pedaço de pedra, um meteoro de 30 quilômetros, que bate aqui na Terra e extingue metade dos seres vivos, extingue milhões de espécies, porque muitas espécies não sobrevivem. Isso tudo faz parte da existência do Behemoth, né? Quer dizer, a vida do Behemoth, a natureza do Behemoth é uma natureza autodestrutiva. As tais dos incêndios florestais que nós provocamos, os nossos índios brasileiros tinham esse hábito de queimar a floresta, queimar a roça, esse hábito chama-se coivara. Mas a natureza providencia incêndios florestais muito maiores há muito mais tempo. Então, durante toda a história do mundo, de vez em quando um raio pega lá um pinheiro seco, quando não tem água, e o fato de não ter água não tem nada a ver com o George Bush, né, entendeu? Simplesmente de vez em quando não tem água mesmo, porque a natureza tem as suas flutuações naturais e você queima um país do tamanho do Brasil. Então, a primeira coisa que saber é que esse monstro Behemoth tem lá as suas culpas e ele tem dentro dele o potencial de destruição que, de alguma maneira, se renova depois. Então, se o planeta tem defeitos e sofre digamos, padece de coisas que nos parecem serem patológicas, como se ele estivesse doente, seguramente a maior causa disso está no próprio planeta e não está no Leviatã. Então agora eu estou aqui sendo advogado daquela lagartixa monstruosa chamada Leviatã sentada no banco dos réus. Né? E estou dizendo para vocês que seguramente, com certeza absoluta, o Leviatã colabora também. Mas não se pode dizer que seja o Leviatã o maior responsável por isso, porque a história do planeta é muito longa e os homens estão aí há pouquíssimo tempo. De modo que, se fosse assim, se o Leviatã fosse ocupado de tudo, o passado do planeta teria de ter sido mais pacífico do que é, e certamente não é verdade, não foi. Então, o que é preciso dizer aí, para bem da verdade, é que o Leviatã tem um pouquinho de culpa, porque o Leviatã certamente gera interferências no meio ambiente que o modificam. E tudo que você modifica tem efeito colateral. Você toma um remédio para curar a dor de cabeça e dá não sei o que, pedra no rim, sei lá o que. Tá? É sempre assim, né? E então, se o Leviatã tem alguma contribuição, essa contribuição certamente é muito menor do que a própria contribuição do Behemoth. Eu quero dizer o seguinte: tem aquecimento global? Ninguém sabe de verdade. O primeiro problema disso é que os dados são completamente contraditórios. Se em alguns lugares tem, outros não tem. Por exemplo, esses dias estava aí o chefe da missão brasileira na Antártica dizendo que nunca passou tanto frio na vida como nos últimos 5 anos. Porque as temperaturas na Antártica baixaram uma barbaridade. Então a primeira coisa a saber é que não existe nenhuma espécie de consenso sobre se há ou não há aquecimento global. Bom, mas vamos supor que haja. Se há aquecimento global, esse aquecimento global não é uma obra do ser humano, porque o planeta sozinho, mesmo que nós fôssemos todos para Marte, deixássemos o planeta em paz, né, o planeta sozinho, ele esquenta e esfria, esquenta e esfria, esquenta e esfria, esquenta e esfria. Portanto, seria uma coisa muito exagerada nós atribuirmos aos seres humanos uma responsabilidade por uma coisa dessa. Vocês têm ideia do que é necessário para esquentar e esfriar o planeta em termos de volume de fenômenos naturais? É uma coisa, mesmo que nós quiséssemos, não íamos conseguir fazer. Porque é uma coisa que não depende de nós, depende de forças muito maiores do que nós. Então, a pergunta intrigante é a seguinte: por que, apesar de tudo isso que eu estou dizendo,
todo mundo está convicto de que o mundo vai acabar amanhã e de que é um aquecimento global terrível, que nos obriga lá em Bali, nesse momento que nós estamos aqui, em Bali, tem uma enorme quantidade de cidadãos do mundo aí que estão discutindo como é que faz para parar o aquecimento global. Então a pergunta é, por que é que, apesar dessas informações que eu estou dando a vocês, há tanta gente querendo nos convencer de que o mundo acaba amanhã mesmo e que o aquecimento global é culpa da General Motors e do fogão a lenha? Essa é outra, hein? O fogão a lenha é o maior culpado de todos. Tá? Então há uma campanha aí que está se iniciando contra o fogão a lenha e a coitada da Bracatinga, que seguramente é uma criminosa extraordinária, porque é ela quem gera o aquecimento global. Então, por que isso é assim? Porque existe no mundo milhões hoje de pessoas que são professores, são ONGs, são entidades que precisam criar esta ideia de que o mundo vai acabar para poder receber dos governos, das empresas, o dinheiro para financiar a sua vida de anunciadores do Armagedon. Tá? Então, essa história de aquecimento global gerou um tipo de ONG, que é a famosa ONG Bambi, que é aquela ONG que fica o tempo todo gritando assim, fogo na floresta, fogo na floresta, fogo na floresta. Então, há hoje em dia um emprego chamado catastrofismo. São milhões de pessoas que recebem milhares e milhares de dólares para tentar impedir esse desastre chamado aquecimento global, e essas pessoas são as que financiam esse escândalo todo, que é de uma ingenuidade tremenda, e as pessoas só acreditam nisso porque não param 2 minutos para pensar, senão teriam lá inúmeras ressalvas contra uma coisa dessa. Quer dizer, essa conversa do aquecimento global é a maior tapeação, a maior vigarice que já se inventou no mundo. Na verdade, ela não é uma coisa isolada. Eles fazem cada 3 anos, inventam uma. Reparou como é que começou isso? Camada de ozônio. Aí, quando a camada de ozônio parou de se interessar as pessoas, eles inventaram a tal do risco à biodiversidade. Aí, quando o risco à biodiversidade parou de influenciar o mundo, inventaram a tal da crise da água. O efeito estufa é o camada de ozônio, né? É lá na frente, atrás. E agora inventaram essa. Daqui a 2 anos, podem me cobrar. Daqui a 2 anos, quando ninguém mais prestar atenção em aquecimento global, vou inventar um outro treco, porque é preciso que todo mundo fique morrendo de medo, senão o governo não paga as ONGs para ficarem nos salvando a vida. É só isso, pessoal. Olha, vocês me perdoem assim, eu posso estar sendo um pouquinho assim simplificante, mas essencialmente o resumo da ópera é esse. Tá? Basicamente é isso que nós estamos vivenciando no mundo hoje. Então, isso da gente ficar envolvido com essas coisas do dia a dia é o que a gente chama assim, de falta de visão sistêmica da gente. É por isso que eu queria que vocês compreendessem isso, sabe? Que veja, como é que você escapa dessas tapeações que o mundo propõe para você? Você escapa dessas tapeações só quando você tem ou um DNA contra essas tapeações, quando você nasceu com uma capacidade de prestar atenção, isso não é todo mundo que nasceu. Então, se você não tem o DNA contra essas coisas, você tem que ter uma outra coisa chamada anticorpos. Então, o que é o anticorpo? É assim, nenhuma pessoa que tenha lido o livro de Jó com atenção e que tenha compreendido o sentido que Deus nos conta sobre o Behemoth e o Leviatã, e nenhuma pessoa que compreenda o sentido verdadeiro do Behemoth do Leviatã é capaz de concordar com uma visão ingênua e romântica da natureza como essa que está por trás dessa campanha. Então, se você foi capaz, na sua vida, num determinado momento, se você foi capaz de mergulhar, porque o problema da leitura, que é um dos problemas que nós tentamos resolver aqui no CODEP, né, com esses nossos projetos aqui, é assim, a maior parte das pessoas, quando lê, ela é como se ela deslizasse de patins sobre o gelo, assim. Sabe? Antigamente tinha um negócio chamado Holiday on Ice. Acho que vocês não lembram, porque vocês são todas muito jovens. Mas era um negócio terrível, assim, ficavam uns sujeitos assim com uma roupinha branca cheia de guizos, patinando assim no gelo. Era a coisa mais cafona do mundo. Aliás, o meu maior pesadelo é morrer e reencarnar como o patinador lá do Holiday on Ice.
Deve ser a pior experiência da vida. Assim. Então, as pessoas, quando leem, de modo geral, elas ficam patinando sobre o gelo. Entenderam? Elas ficam patinando e ficam, assim, passando pelos assuntos como quem patina. Pois leitura não é assim que faz. Leitura é como faz o geólogo. Leitura é a arte de cavar buracos. É você abrir um buraco e ir cada vez mais fundo, tentando entender o que está escrito ali de verdade. Quer dizer, ler um livro de verdade é você ser capaz de dizer o que é que o autor quer me dizer. Para você poder fazer isso, obviamente, que a primeira condição é que você aceite que possa estar escrito alguma coisa que o autor quis dizer para você, porque se você parte do pressuposto que ele não tem nada para saber, você nunca vai saber nada. Então, pega o livro de Jó. O livro de Jó é uma história da Bíblia, é um dos capítulos da Bíblia, um dos livros da Bíblia. Foi escrito, de todos os livros da Bíblia, o livro de Jó é o mais poético, talvez o mais literário de todos. Eu diria que talvez o Gênesis seja mais literário, o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros, que seriam de autoria de Moisés, embora isso obviamente seja só uma especulação, são os mais poéticos, mas o livro de Jó é o livro mais literário dos livros da Bíblia. Aí no livro de Jó ele nos conta, quer dizer, conta para Jó, né? Mas o Jó somos nós, né? Conta a nós, por intermédio do pobre do Jó, que ele criou 2 monstros. Ele não criou uma donzelinha, né, entendeu? Ele não criou uma donzela fraquinha chamada natureza, uma mocinha inocente e um monstro grandão chamado Leviatã. Ele criou 2 monstros, os 2 são monstros. Então, quando você começa a perguntar o que é que isso significa, você compreende que não só a natureza tem aspectos salvadores, mas também tem aspectos assassinos, e compreende que por causa disso há uma incompatibilidade, até certo ponto, entre a natureza e a cultura humana. A cultura humana é o Leviatã, a natureza é o Behemoth. Ora, se você está convicto disso, se você tem certeza, se você entendeu isso profundamente na sua vida, você nunca mais compra conversinha fiada de ambientalista, porque você sabe que as coisas não são assim. E o ambientalista só consegue tirar dinheiro do nosso bolso porque ele está falando com pessoas que não prestaram atenção no livro de Jó. É por isso que a única maneira que tem de você criar anticorpos para poder viver esta vida com mais consciência é você adquirir uma verdadeira cultura. Você pessoalmente ser capaz de ter cultura. Para poder fazer isso, o CODEP mantém aqui, há um ano já, um programa chamado Expedições pelo Mundo da Cultura. Todos os meses há um encontro aqui nesta mesma sala, em que a gente analisa um livro juntos. O livro de Jó já foi analisado aqui, nesse mesmo lugar, que há alguns meses, e ontem à noite foi analisado o livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Para o ano que vem, há uma lista de 10 livros que serão analisados aqui todos os meses, enquanto esse para o qual vocês estão todos convidados, né? Os que não estão ainda, os outros que já me conhecem, têm estado aqui, mas os outros, as professoras, professores estão convidados aí para participar disso. Então, o assunto, no fundo, é cultura, mas percebam que quando eu estou usando a palavra cultura, eu não estou usando a cultura no sentido do Leviatã, porque esse sentido, que é tudo aquilo que o homem inventou, né, tudo aquilo que o homem inventou é o Leviatã, então é a cultura também, o nome disso é cultura, ou Leviatã. É tão amplo, tão grande, tão disperso, que não adianta nada para nós. Nós não sabemos o que fazer com isso, porque é muita coisa. Então nós não vamos usar aqui na nossa conversa de hoje a palavra cultura nesse sentido de Leviatã, cultura humana em geral. Nós vamos usar a cultura no sentido muito mais específico, muito mais restrito, que é o sentido que dava a palavra cultura um filósofo romano chamado Cícero. O Cícero dizia assim: olha, aí estão os campos em volta de nós aqui, todos vocês moram em área rural, quer dizer, digo em área rural, em municípios de base rural. Então, em volta de nós estão os campos, estão os pastos, estão as áreas que nós plantamos. Então, o que nós fazemos com os campos? Os campos são todas obras do Behemoth. Não são obras do Behemoth, estão ali, né?
Então, nosso Leviatã interno, a nossa capacidade de inventar técnicas agrícolas, domar as plantas, controlar os animais, nos ensinaram aos poucos a cultivar os campos, cultivar a natureza, cultivar a agricultura. Esse sentido de cultivo, né? Esse sentido de cultivo da natureza, daquilo tudo que está em volta de nós, é o sentido que Cícero dava à palavra cultura. Então ele dizia que cultura é a arte de tornar férteis os campos. Isso é cultura no sentido que nos interessa aqui. Então o nosso jeito de falar de cultura aqui é pegar emprestado a expressão cultura do mundo da agricultura e dizer assim, que do mesmo modo que nós podemos cultivar os campos e obter disso os frutos da terra, não é isso? Ou seja, o Leviatã está domando o Behemoth. Do mesmo modo que é possível fazer isso, também é possível cultivar o nosso espírito. E cultivar o nosso espírito é o que nós chamamos de cultura no nosso programa aqui de cultura aqui no CODEP. Cultivar os campos é a mesma coisa que cultivar o espírito, torná-los férteis, mantê-los férteis, né? Mantê-los férteis e torná-los férteis. Então, vocês compreenderam o sentido de cultura que se usa aqui? Compreendendo que não é a cultura Leviatã, não é isso? Entenderam que o Leviatã e o Behemoth estão sempre em luta, porque o mundo nunca é exatamente do modo como nós queremos. Então nós não queremos perder os nossos filhos para a poliomielite. Então o que nós fizemos? Nós fizemos um processo de erradicação deste micróbio da poliomielite. Então a poliomielite está praticamente erradicada no Brasil, por exemplo. No Brasil não tem mais poliomielite. Nós fizemos o que com a varíola? A varíola é tão natural quanto o pôr do sol. É a mesma coisa, só que a varíola é alguma coisa que nos incomoda muito. O que nós fizemos? Os homens deliberadamente extinguiram a varíola da face da terra. Não há mais varíola em nenhum pedaço do mundo. Porque o Leviatã nunca está feliz com o modo como o Behemoth está. Como nós não queremos entregar os nossos filhos à morte, então nós fazemos o quê? Nós damos pontapés no Behemoth. Né? É a serpente marinha dando chicotadas com o rabo no hipopótamo. Mas o hipopótamo, de vez em quando, nos dá uma mordida. E é assim que funciona esse negócio de Behemoth e Leviatã. É muito parecido com o casamento, se vocês pensarem bem. Né? Não é isso. Tem alguns, há um convívio mais ou menos possível entre os dois, que de vez em quando tem lá suas rusgas. Entenderam? Por exemplo, nunca vai haver no mundo, portanto, né? Nunca vai haver no mundo, portanto, a possibilidade da natureza ficar intocada. Isso não é possível de modo nenhum. E há, de certa maneira, uma compensação natural. Toda vez que você não modifica a natureza, você precisa aceitar as consequências disso. E aceitar as consequências disso é aceitar menos comida. Por exemplo, nós modificamos as plantas. Todas as plantas que são plantadas aqui em Paranavaí, na região aqui, nenhuma é como a natureza produziu. Todas foram modificadas por diversos processos, ou pelo processo antigo de você fazer seleção natural, ou pelo processo moderno de biotecnologia, que já tem na soja, por exemplo. Mas tem soja transgênica, tem tomate transgênico, tem batata transgênica, tem transgênico, tudo quanto é assunto. Então você não quer fazer isso, quer deixar a planta tal como a natureza produziu, quer deixar o Behemoth em paz, então a gente tem que apertar o cinto e almoçar e comer menos. Temos que aceitar esse fato. O que a gente não pode fazer é ficar com essa frescura e depois não ficar reclamando que não tem comida na mesa. Essa é a opção que nós temos que fazer toda vez que nós pensamos nisso. Nós não queremos plantas transgênicas? Tá bom, então a gente se conforma com uma certa pobreza. Isso é possível? Pode ser que qualquer pessoa aqui pode tomar a decisão de comer só meia panelinha de arroz, meio prato de arroz por dia, o resto da vida. Você pode até ir para o céu com esse jejum todo, mas nós não temos direito de impor isso para os outros, né? Quer dizer, a gente pode fazer para nós, mas não temos direito nem de impor isso aos nossos filhos, porque aí estamos exagerando, né? Vocês entenderam que isso é uma desgraça, mas é uma desgraça humana, natural, está dentro da
da problemática da existência humana, esse conflito insolúvel entre o Behemoth e o Leviatã. Mas isso é apenas para começar a conversar, porque no fundo nós estamos preocupados mesmo com cultura, no sentido que Cícero nos fala de cultura. O que é cultura no sentido de Cícero? É aquilo que faz, é o cultivo do nosso espírito, é uma maneira de nós, seres humanos, termos o nosso espírito tão cuidado quanto um fazendeiro cuida bem das suas terras, que mantém as suas terras férteis, mantém o solo corrigido, enfim, isso essencialmente é cultura. E cultura vem por 3 grandes caminhos. A cultura vem por um caminho da palavra escrita. A maior parte das entidades culturais são textos, são livros, são escritos. A cultura vem pela palavra escrita. A cultura vem pelas artes do espaço, que são fundamentalmente as artes plásticas e a arquitetura. E a cultura vem pelas artes do tempo. As artes do tempo são fundamentalmente as músicas, em geral. Há 3 meios pelos quais a cultura, no sentido de Cícero, não estamos mais falando do Leviatã, todo mundo lembra, que nós não estamos falando do Leviatã. Então, há 3 meios pelos quais a cultura vem e nos é entregue, que nos permite acessá-la, que é a palavra escrita, que é o meio mais importante de todos. Nenhum meio para obter cultura é tão grande quanto a palavra escrita. O segundo é a imagem, portanto, aquilo que está ligado ao espaço, a arquitetura, as artes plásticas em geral, que são subdivididas em pintura, música, pintura, escultura, gravura, aquarela, enfim, desenho, todos esses subitens de arte, das artes plásticas. Ou pelo tempo, o que representa as artes que vêm pelo tempo, basicamente, são as artes musicais. A música, genericamente, é a arte do tempo. Vocês entendem essa tripartição, essa divisão em 3? A palavra escrita não está nem no espaço nem no tempo. Aquilo que está escrito no papel, de alguma maneira, está fora do tempo, do espaço. Eu leio no tempo, é claro que eu leio no tempo, mas ela não está no tempo. Ela está presa na linguagem, quer dizer, como se fosse um conteúdo que pertencesse a todo mundo e nós só olhássemos para ele. Quer dizer, a palavra escrita sempre é de uma natureza diferente. O segundo tipo de manifestação de cultura é a manifestação musical, que vem no tempo. A gente ouve a música acompanhando o tempo. A música não tem espaço nenhum, eu posso ouvir isso. Beethoven, por exemplo, ficou surdo no final da vida e compunha a Nona Sinfonia de Beethoven, que é a sua obra mais conhecida, foi composta estando Beethoven completamente surdo. Como é que ele compôs? Ele compôs ouvindo a música dentro da cabeça. E depois que você adquire uma certa prática musical, você ouve o dó, o ré, você ouve mentalmente, você não precisa mais ouvir com o ouvido. A sua cabeça reproduz o mesmo efeito da nota. Então Beethoven compôs a Nona Sinfonia de Beethoven surdo. Ele nunca ouviu a Nona Sinfonia de Beethoven. Vocês compreendem, né? O que eu estou dizendo, né? Beethoven compôs, nunca ouviu a Nona Sinfonia de Beethoven com os seus ouvidos. Aliás, você sabe o que Beethoven está fazendo nesse momento? Decompondo. Tá certo, eu sei que foi uma piada fraca, mas foi uma tentativa. Então, é preciso compreender que isso que nós chamamos de música nos é oferecido pelo tempo, isso que nós chamamos de artes plásticas nos é oferecido no espaço, e a palavra escrita, não tem nenhuma coisa nem outra. Na prática, obviamente, existem várias misturas dessas 3 coisas. Por exemplo, a maior mistura de todas é a ópera. A ópera é um tipo de forma artística em que você tem a palavra, porque ela conta uma história, todo mundo está falando, cantando uma história. Você tem o cenário teatral, portanto ela aparece como teatro, com artes plásticas.
e você tem a música. Então você tem as três coisas. A ópera, de todas as modalidades artísticas, é aquela que nós poderíamos dizer que é a mais completa. Só que hoje em dia não tem mais muito interesse em ópera. Então é muito difícil encontrar alguém que tenha ouvido uma ópera inteira na vida. Eu raramente encontro alguém que tenha feito a experiência de ouvir uma ópera inteira, do começo ao fim. Sempre é difícil encontrar, porque demora muito tempo para ouvir isso. Então você pega, por exemplo, o maior conjunto operístico já produzido, a maior obra operística já produzida, é o conjunto das 4 óperas de Wagner, chamadas Ciclo do Anel, Anel dos Nibelungos, que é o conjunto de histórias das tradições germânicas, que o Wagner, então, reuniu numa 4 obras magníficas para contar aos alemães quem eles eram. Essas 4 óperas, que são, na sequência, O Ouro do Reno, segunda, A Valquíria, terceiro, Siegfried, e a quarta, O Crepúsculo dos Deuses, essas 4 óperas, todas elas juntas, demoram 16 horas para serem ouvidas. Então, quem nesse mundo moderno é que tem tempo de ouvir, que tem 16 horas para ouvir pela primeira vez apenas, uma única vez, as 4 óperas do Ciclo do Anel de Wagner? Para você realmente começar a entender a obra, tem que ouvir 5, 6 vezes. Então é um investimento enorme, né? Para uma pessoa que tem que trabalhar, que tem a sua vida complicada, que tem filhos, que tem muito mais coisas do que precisaria ter. Então vocês compreendem aí que a ópera, apesar de ser o mais completo das manifestações, de alguma maneira é um pouco difícil hoje em dia de se ouvir. Eu diria que pelo menos uma ópera de Mozart vocês tinham obrigação de ouvir, A Flauta Mágica, o Don Giovanni. Se quiser ouvir uma única ópera, demora aí umas 3 horas mais ou menos, e que é uma perfeição musical completa. Veja Don Giovanni de Mozart. Don Giovanni é a história daquele cavaleiro que tinha assim hábitos amorosos muito exacerbados, né? O Don Giovanni, Don Juan. Essa ópera é considerada a melhor ópera sob o ponto de vista formal. Nenhuma ópera tem a estrutura tão perfeita quanto Don Giovanni. Mozart, essa ópera é lá mais ou menos de 1760 e 1780, por aí, mais ou menos dessa época, né, é que foi escrita essa ópera chamada Don Giovanni. 1780, mais ou menos isso, por aí. Tá? Estão me entendendo, pessoal? Tá? Estamos compreendendo, estou sendo claro, estou sendo capaz de explicar isso. Vocês precisam me dizer isso com clareza. Então, nós escolhemos aqui um sentido da palavra cultura, que não é o sentido do Leviatã, é o sentido do cultivo do nosso espírito. E estou dizendo para vocês que os meios, né, os bens culturais que cultivam o nosso espírito, vêm nessas 3 formas. Ou vem na palavra escrita, portanto nos livros, ou vem com imagens no espaço, ou vem com sons no tempo. Tem só essas 3 possibilidades. Essas 3 possibilidades são igualmente importantes? São. Elas têm potencialidades grandes, cada uma tem. Então, há coisas maravilhosas para se ouvir, há coisas maravilhosas para se ver e há coisas maravilhosas para se ler. E qualquer pessoa que tenha feito para si própria um projeto de cultura está obrigada a ter uma ligação com essas 3 coisas. Por isso que eu digo para vocês que é muito diferente um projeto de cultura de um projeto de literatura. Porque o sujeito que gosta de literatura, ele só gosta de literatura. E dentro da literatura ele gosta de qualquer coisa. Isso não é uma boa ideia, sabe? Porque o sujeito só consegue ler uns livros e ler cada livro um pior que o outro. Não é? E daí nasce essa desgraça chamada hábito de leitura. Eu sou autor da campanha nacional contra o hábito da leitura, que é uma das 7 pragas do Egito. Porque esse negócio de hábito da leitura é só um jeito das crianças ficarem lendo tudo quanto é porcaria.
Então, eu não sei se isso vale a pena fazer, com toda a sinceridade, é melhor não fazer. Então, eu queria dizer para vocês que cultura, amor pela cultura, é alguma coisa que implica em você não ter preconceitos contra esse ou aquele meio pelo qual a cultura vem. E quando a pessoa é muito especialista num certo assunto, ela não consegue entender o resto. Então, o pior grupo de todos esses é o tal do cinéfilo. Os cinéfilos são os sujeitos que adoram cinema. Então, eles acham que a cultura se reduz ao cinema. Então, eles vão ver 30 filmes por ano e não entendem nenhum. Mas eles gostam daquelas imagens que se mexem, gostam daquela coisa que está ali na frente, entendendo? Como não é isso que é cultura de verdade. Então, aqui no nosso programa no CODEP, o programa não se chama Expedições pelo Mundo da Literatura, chama-se Expedições pelo Mundo da Cultura, porque cultura é do que nós estamos aqui de fato falando. Cultura é outra coisa de que a literatura faz parte. Vocês compreendem essa diferença? Então, se você está interessado em ter para você uma verdadeira cultura, você tem que ser capaz de apreciar uma tela de Velázquez, você tem que ser capaz de apreciar um filme enfim, Michelangelo Antonioni, você tem que ser capaz de apreciar uma ópera, como as óperas de Wagner ou de Mozart, você tem que ser capaz de apreciar um quarteto de cordas de Beethoven, e você tem que ser capaz de apreciar os grandes livros, as grandes obras escritas. E não pode ter preconceitos bobos contra nada disso. Pode ser que você não tenha um acesso rápido e fácil a essas coisas todas, mas, em princípio, você não pode dizer que não frequentará esses ambientes, porque tudo faz parte, são todas maneiras pelas quais você pode se tornar uma pessoa mais culta. Ora, por que é que nós deveríamos ser mais cultos? Essa é a pergunta natural, né, que você deve fazer nesse momento. E há muitas e muitas razões pelas quais nós devemos ser pessoas mais cultas. A primeira razão pela qual nós devemos ser mais cultos é que o Ortega y Gasset, tem um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset, que diz assim: quando um tigre nasce, o tigre é sempre o primeiro tigre que nasceu. É o primeiro tigre do mundo, porque o tigre não precisa dos seus antepassados para poder ser tigre. Ele vai caçar lá uns ratos, depois uns passarinhos, depois ele, quando ficar maior, vai caçar aí uns porcos do mar. Então ele vai aumentando o tamanho do almoço na medida que aumenta a idade, né? Então um tigre, para poder fazer isso e viver, e encontrar uma tigresa e ter com ela assim um caso rápido, né? não precisa de nenhuma espécie de tigre que o antecedeu. Mas quando nós nascemos, nós seres humanos, nós não somos o primeiro ser humano. Antes de nós veio uma turma enorme que deixou uma herança, deixou obras, ideias, deixou conclusões, deixou momentos incrivelmente, maravilhosamente bem feitos de percepção do mundo. Enfim, atrás de nós veio uma turma antes que, de certo modo, foi maior do que nós. Foi maior do que nós, até porque as nossas condições de sobrevivência moderna são facílimas. Nunca foi tão fácil viver no mundo materialmente como hoje em dia. Veja, você não sabe você não tem ideia do que os avós de vocês passaram. Então, toda vez que você tiver vontade de reclamar da vida, lembre de quando os avós de vocês, o que os avós de vocês encontraram quando chegaram em São Carlos do Ivaí. Você imaginou o tamanho das cobras que tinha, das caranguejeiras? Então, vocês imaginaram como era dura aquela vida? Vida de ter que buscar água a 500 metros do dia e voltar, de não ter luz elétrica. Nunca foi tão fácil viver no mundo como hoje em dia. Materialmente falando, é a melhor época da história da humanidade. Ele não precisa nem ir muito longe. Hoje em dia você tem uma profusão de coisas para comprar incríveis. Quando eu era adolescente, só tinha 3 tipos de tênis para comprar. Tinha o Conga, o Bamba e o Quixute. Entenderam? Então o Quixute era um terror horroroso. O Bamba, o Conga era bom, mas era caro e tal.
Não tinha, hoje tem quantos tipos de tênis para comprar? Tem um para cada tipo de pessoa, quase, né? Não é isso? Olha, quando eu era adolescente, não tinha calça jeans, tinha calça rancheira. Né? A calça jeans chamava calça rancheira e só tinha uma única marca, que era o S-Top. Não, nossa, o S-Top é agora, recente. Era Topeca. Não, Topeca, né? Se você quisesse comprar uma calça ali, que era uma marca americana, tinha que arrumar um contrabandista para comprar uma calça para você, né? Não, era uma desgraça, entendeu? Era um terror. E a gente tinha que usar um sapato chamado Pasto Doble, que era um sapato horroroso, mas que durava 10 anos. Então você ganhava aquele sapato assim na 6ª série e tinha que ir até o doutorado com o mesmo sapato. Que era um sapato medonho de feio, mas era um sapato que durava para diabo. Então era o sapato predileto dos pais, né? Porque era um sapato que não acabava nunca, jamais. Então vocês perceberam como a vida era dura naquela época? Ah? Quando meu pai comprou o primeiro carro, em 60 alguma coisa, o carro tinha que cada 500 km trocar o óleo. Imaginaram que carro, que desgraça que seria isso? Você cada 500 você vai para Curitiba, tem que trocar o óleo para voltar para Paranavaí, porque não aguenta a ida e volta, o mesmo óleo. Os carros melhores que havia, que era o Chica Xambó, o JK, o Aeroíris, dava 120 na descida. Dava menos do que qualquer carro 1000 hoje em dia. Aqueles carros andavam menos. Né? Então você vê como nunca foi tão fácil viver no mundo como hoje, em termos econômicos, né? Em termos econômicos. No entanto, essa é a razão pela qual nós devemos ter muito respeito pelos nossos antepassados. E diferentemente das coisas materiais, que nós fazemos melhor do que eles, sob um certo ponto de vista, as coisas que são de natureza cultural, no sentido de Cícero, né, como obras de cultura, essas são, provavelmente, eles fizeram melhor do que nós. Ontem a gente viu aqui um poema chamado A Divina Comédia, que eu acho que não há nenhuma pessoa contemporânea capaz de fazer uma obra daquele tamanho, com aquela dimensão, com aquela profundidade. Então, a primeira razão pela qual nós devemos obter cultura é porque nós precisamos lembrar da herança que os nossos antepassados nos deixaram. E nós temos, então, o direito de lançar mão dela. Se você soubesse que o seu tio deixou para você uma fazenda no Mato Grosso de 30 mil alqueires, você não ia lá pegar? Por que você não vai pegar a Paixão de São Mateus, de Johann Sebastian Bach, que tem o mesmo valor, talvez maior do que ainda, que está lá à sua disposição? É seu também, você tem direito, como ser humano, acesso a mergulhar naquelas maravilhas que são os sons da Paixão segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach, talvez a melhor peça sinfônica já produzida. Vocês estão me entendendo? Estou sendo claro? Está claro para vocês o que eu estou dizendo? Há várias razões pelas quais nós devemos cultivar o nosso espírito. E a primeira é porque nós não somos o primeiro homem. Cada pessoa que nasce é a mais recente membro de uma família humana muito, muito, muito grande e antiga, que deixou maravilhas, e nós temos todo o direito de usufruir disso como nossa herança. A segunda razão pela qual nós temos que cultivar o nosso espírito é porque, se nós não tivermos cultura verdadeiramente, nós somos incapazes de viver bem a vida. O que eu quero dizer com isso? Né? Quero dizer com isso que, quando você não tem cultura, você vive assustado com a vida que está em torno de você. Porque a vida é uma situação caracterizada por uma sucessão de sustos. Então, o que é a vida? A vida é uma estrada que em cada curva pode ter um caminhão na contramão. É ou não é? A vida não é isso? A vida é isso, ela é uma estrada em que há um caminhão na contramão em cada curva. Isso que é a vida. Você precisa viajar da maneira melhor possível. Como é que você faz para viajar melhor? Você precisa aprender com aqueles que vieram antes, a entender quais são as situações da vida
quais são as situações que a vida vai apresentar a nós, quer dizer, quais são as situações que nós vivenciaremos ao longo da vida. E é isso que você faz quando você é capaz, por exemplo, de ler 200, 300 romances. Mas quando eu digo ler, eu não estou falando deslizado de patim em cima do Holiday on Ice. Estou falando quando você fez 200 escavações geológicas. Isso que nós fazemos todo mês aqui, que é pegar uma certa obra e fazer um buraco e ir vendo o que tem embaixo. Então, quando você conseguiu fazer isso com 200 livros, então você mais ou menos domina o conjunto das possibilidades humanas. Quer dizer, aquilo que a vida vai trazer para você, as situações, você agora mais ou menos sabe quais são, porque você não aprendeu sozinha, você aprendeu com a Madame Bovary. Você não aprendeu sozinho, mas você aprendeu com o Capitão Ahab. Você não aprendeu sozinho, mas você aprendeu com o Julien Sorel. Então, essas personagens literárias, com as quais você vai se defrontando, por exemplo, a ler 200 romances fundamentais, eles vão contar para vocês, cada um vai contar para vocês, uma determinada situação humana pela qual você sempre terá a chance de passar, não é isso? Sempre terá a chance de passar, que são situações humanas que a nós interessa fundamentalmente entender. Porque toda vez que aquela situação humana aparecer de verdade, você vai dizer assim, opa, essa situação eu já conheço. Quem esteve metido nesse problema foi a Emma Bovary, ou foi o Julien Sorel, ou foi os irmãos Karamazov, ou foi o Raskolnikov. Enfim, você saberá qual é a personagem literária que já te contou essa história. E quando você sabe, então, como é que ele resolveu ou não resolveu, você já tem alguma ideia de como é que faz ou não faz. Então, imagine vocês a riqueza de vida pessoal incrível que tem a pessoa que tem cultura, porque as coisas que estão acontecendo em volta dela são coisas que não são nenhuma novidade mais. Então, a primeira coisa que você sabe, quando acontece com você de verdade, quando você encontra aquele caminhão na contramão na curva, é que você não é a primeira pessoa com quem aconteceu isso. E ao você saber que você não é a pessoa com quem aconteceu isso, a primeira coisa que você não faz é jogar aquela situação para debaixo do tapete. Em termos psicológicos, você não deixa que aquela situação vire uma neurose. Porque o que é uma neurose? Uma neurose é uma situação que você entendeu errado, ou seja, você leu mentirosamente, e que você continua acreditando nela porque você escondeu de tal modo que você não consegue perceber que ela está errada. E essa neurose, essa situação, esse mal-estar neurótico irá perseguir o resto da sua vida. Você irá o resto da vida funcionar em função dessa neurose, sem que você saiba que está fazendo isso. Como é que você não neurotiza? Quando você, ao encontrar aquele caminhão na curva, você é capaz de dizer assim, não, essa situação aí eu já li, porque ela está no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, o Brás Cubas já viveu isso. Então, o que o Brás Cubas fez lá no livro? Ele fez assim, assim. O que ele fez que deu certo? O que ele fez que deu errado? Então, como você já sabe, como o Brás Cubas, como o Machado de Assis, em última análise, já resolveu o problema para você, você então fica aí completamente dispensado de sofrer sozinho. E essa é a razão pela qual a cultura gera saúde mental. Se você não tem cultura nenhuma, você vai ser uma pessoa muito complexada, muito difícil, porque tudo será um terror. Vai ser um susto em cada curva da vida. E agora não, se você já sabe como é que faz para desviar aquele caminhão, então todos os caminhões que aparecem de alguma maneira são passíveis de serem gerenciados. Não perfeitamente, mas sempre pode fazer da maneira melhor possível. Vocês estão entendendo o que estou dizendo para vocês? Está claro para vocês isso? Tá? Então, a segunda boa razão para você ter cultura, para você criar uma cultura para você, quer dizer, deixar que na sua alma penetrem as obras de arte desses três tipos, palavra escrita, da imagem e do espaço, é que você, muito obrigado, tá? É que você com isso conseguirá, com isso você conseguirá
produzir uma resistência maior às desgraças gerais da vida que nos esperam, nos aguardam em todos os cantos, porque somos, só pelo fato que nós somos seres humanos, sejamos bons ou não, sejamos maus ou não, tanto faz, né? Você sendo bom quanto puder ser, ou sendo mal quanto puder ser, em todos os casos o mundo proporá, faz parte da nossa pobre situação humana, o mundo nos proporá surpresas que nós não imaginamos, coisas que parecerão injustiças, coisas com as quais nós nos revoltaremos, coisas terríveis que nos farão sofrer. Essa vida humana é assim mesmo. Reclamações com Deus. Mas se você for reclamar com Deus, como fez Jó, Deus vai dizer: mas espera aí um pouquinho aí, você que é tão sabichão, onde é que você estava quando eu inventei o Behemoth e o Leviatã? Não é isso? Né? Então você não sai desse dilema. A vida humana tem uma dor intrínseca a ela, não tem jeito de conseguir impedir isso, não há modo de revogar a condição humana. Tá? Nós não conseguiremos. Não adianta pedir para Deus. Deus não vai nos desumanizar. Se somos humanos, estamos aí imersos num vale de lágrimas. Né? A vida humana está na Bíblia. Né? A vida nesse mundo é o vale de lágrimas. É assim que é a nossa vida real, concreta. Como é que eu lido com isso? Eu lido melhor se eu tiver cultura e lido pior se eu não tiver. Portanto, é uma ingenuidade muito grande você afirmar, uma ingenuidade muito grande você afirmar que ser ignorante é ser mais feliz. Não é possível alguém ser ignorante mais feliz, a não ser que você tenha como perspectiva de vida ser tão ignorante quanto é o seu papagaio. Bom, então se a ideia é mudar o homem para a condição do papagaio, de um animal, aí sim, tudo bem, o seu papagaio não sabe geometria, o seu papagaio não leu Os Sertões de Euclides da Cunha, o seu papagaio não tem ideia de quem seja Wagner. Se a ideia é rebaixar o homem para algum status inferior ao status humano, então aí vale essa regra de que ser ignorante é melhor do que ser culto. Mas se você não pretende abdicar do seu status humano, então não há modo dessa conta dar certo. Você não tem meios de fazer isso funcionar. E esse é o problema, essa é a mais importante, talvez, das razões pelas quais nós temos que ler os grandes livros, ver as grandes obras, ouvir as grandes obras musicais. Porque essas coisas todas aí elevam o nível do nosso espírito para as estrelas, nos tornam muito mais humanos, no sentido ideal do humano, quer dizer, nos tornam muito mais capazes de representar aí o projeto que estava aí em questão quando fomos inventados. E há muitas outras razões pelas quais é necessário ter cultura. Mas uma muito importante, que no fundo é o assunto dessa nossa manhã de hoje. Então vamos agora entrar no assunto da manhã, finalmente. Tá? Então, uma das razões muito importantes pelas quais é imprescindível que nós tenhamos cultura é que a cultura tem muitos inimigos. Portanto, há muitas forças que estão nos impedindo de ter cultura. E essas forças são inúmeras, mas eu vou citar algumas aqui. Né? A primeira força que nos impede de ter cultura é a tal da indústria cultural. A indústria cultural é um conjunto de empresários que usam a cultura como um assunto. Né? Então, o cerealista não vende cereais. Então, a RCA Victor vende discos. Então, para o dono da RCA Victor, ou o dono da Philips, eu nem sei se ainda existe essas gravadoras, porque ultimamente, né, eu penso nisso. O disco, o que é? O disco é apenas alguma coisa que ele vende e faz um lucro. Então, no fundo, para o acionista da empresa RCA Victor, tanto faz se você vende cultura alta ou cultura baixa, entendeu? Não tem nenhuma diferença, porque ele está vendo aquilo apenas como um assunto econômico. Ele vê o produto cultural não como produto cultural, mas vê como alguma coisa que tem valor de venda, que você vende e compra. Então, o dono da editora, de modo geral, nas editoras não é bem assim, porque quase sempre são iniciadas por sujeitos que gostam de literatura, de livros, né? Mas a maior parte dos editores, na prática, o que faz? Ele não está nem um pouco interessado no que ele pode produzir a Bíblia e as memórias eróticas da Bruna Surfistinha e vender um do lado do outro sem o menor constrangimento.
Entenderam que para o editor, tanto faz produzir a Bíblia quanto as memórias da Bruna Surfistinha, que no fundo para ele é a mesma coisa, porque ele não está interessado nos títulos, está interessado em dizer assim: eu mandei 2 livros para a livraria, esses 2 livros vão gerar R$100 de venda e eu vou receber R$50 de volta. Ele não sabe nem se vendeu 2 Bíblias ou 2 Brunas Surfistinhas, ele quer saber apenas que vai voltar o dinheiro que ele botou naquelas obras. Então a indústria cultural, eu percebo que não entendo o meu tom como sendo um tom assim moralista, porque não é. É assim, para a indústria cultural, que é um assunto do mundo industrial, de terceira casta, ou seja, do mundo dos negócios, de modo geral, não interessa o tipo de coisa que você está fazendo. Então também não é para você ficar por aí achando que a indústria de livros, a indústria de discos é um monstro, porque ela vende mais música ruim do que vende Beethoven. Porque no fundo não é culpa da indústria de discos. A culpa, sabe de quem é? É dos professores. Tá? Por quê? Porque se os professores ensinassem as crianças a gostar de Beethoven, as crianças iam chegar lá na loja e dizer assim: eu estou meio atrasado porque ninguém mais compra livro, disco nenhum, né? Todo mundo rouba da internet, né? Então, imagine que essa conversa está acontecendo 10 anos antes. Né? Então, se os professores ensinassem as crianças a gostar de Beethoven, as crianças chegavam e diziam assim: eu quero um disco do Beethoven. Aí o livreiro ia dizer: não tem, mas espera. Pelo telefone dizia assim: RCA Victor, tem um monte de moleque aqui querendo o disco do Beethoven. A RCA Victor produz o disco do Beethoven. Mas se os professores não ensinam nada para os alunos vão achar que o bacana nesse negócio de música é o Tiririca. E daí eles vão lá na loja pedir disco do Tiririca. E como todo mundo pede disco do Tiririca, então os empresários do mundo do disco só produzem disco do Tiririca. Estão entendendo que não é o empresário o problema? Que o problema é quem está bem em cima na cadeia alimentar da cultura. Quem é que está bem em cima na cadeia alimentar da cultura é o professor, o jornalista, o escritor, não é isso? Quem é que está aí em cima? Nós aqui, que temos poder de influenciar a vida dos outros. E aí então vocês, se são professores verdadeiramente, já se deram conta do poder extraordinário que vocês têm na vida dessas pessoinhas chamadas alunos. Porque você pode dar a essa pessoinha a abertura de mundo, a possibilidade de enxergar o mundo e de produzir uma vida miraculosamente bem vivida, e pode deixá-los no seu... Porque a palavra educação vem da palavra exducare. Exducare significa tirar para fora. Tirar. Exducare é tirar. Tirar o quê? Tirar a criança da jaulazinha em que ela se encontra. A criança que é entregue para vocês está dentro de uma jaulazinha. A missão de vocês é tirar da jaula. Como é que você tira da jaula? Você mostra a essa criança mundos que ela nem percebe que existem. Você apresenta a ela a herança dos nossos antepassados, mostra os momentos mais altos e mais extraordinários das conquistas humanas. E com isso essas crianças deixam de morar na jaula e vão morar nas estrelas, que é, no fundo, a única coisa para que serve a educação. Fundamentalmente é isso, porque a educação não é, a escola não é apenas uma maneira dos pais se livrarem dos pesquinhas 4, 5 horas por dia. Porque a escola não devia ser estacionamento de crianças. Né? Embora, certamente, alguns pais tenham total convicção de que é quanto a isso que serve a escola. Tem menor dúvida que eu sei disso também. Tá? Não tenho a menor dúvida que isso é assim. Enfim, então, o primeiro de todos os inimigos da cultura é que alguém que esteja interessado na cultura vai mais ou menos ter acesso ao que está aí disponível, aí, digamos, no mercado, nas prateleiras. Isso que está aí é dominado apenas pelo pragmatismo econômico. E tem que ser assim mesmo, porque o empresário tem que fazer o negócio continuar vivo. Então, o primeiro inimigo é esse, que você está na mão de uma má qualidade em volta de tudo. Essa é a primeira razão. Mas o maior de todas, há muitas razões, mas o maior de todas as razões, maior de todas,
é culpa não dos professores, mas de uma classe de intelectuais chamadas antropólogos. E o que é que são antropólogos? São os estudiosos das sociedades humanas, da evolução do homem, daquela coisa dos diversos aspectos da vida humana, da vida humana não só social, como pessoal também. Quer dizer, o antropólogo não é um sociólogo, o sociólogo estuda a sociedade humana, mas o antropólogo estuda um indivíduo. Não sob o ponto de vista psicológico, mas sob o ponto de vista de interações do indivíduo com o mundo. E os antropólogos, então, estudam as culturas, as diversas culturas que existem no mundo. Culturas agora não mais no sentido de Leviatã e nem no sentido de Cícero. Cultura agora, dando o sentido da palavra cultura, de ser o quê? É o modo de ser de uma certa sociedade. Então, cultura caingangue, cultura europeia, cultura americana, cultura asiática, enfim, essas coisas. Então, os antropólogos ficam estudando as diversas culturas e, como eles são teoricamente cientistas, eles têm a obrigação de não terem opiniões sobre aquilo que eles estudam. Então, um antropólogo, quando vai estudar uma cultura diferente da nossa, mesmo quando ele se depara com hábitos que nos são horripilantes, por exemplo, você pega os índios brasileiros. Entre as tribos brasileiras há uma prática que deve existir ainda, e que quando nasce uma criança e eles não querem a criança, eles levam a criança para o mato e largam lá no meio do mato para a onça comer. Isso é uma coisa natural. De vez em quando alguém faz isso aqui, né? Você não vê no jornal que encontra a criança no lixo? Todo dia acontece um caso assim aqui. O que é isso? Isso é um hábito indígena que a cultura brasileira não indígena incorporou. Tá? Então, quando a gente não acha isso errado, fazer uma coisa dessa não é errado, né? Fazer uma coisa dessa é errado. No entanto, um antropólogo, qualquer antropólogo que presencia uma coisa dessa, ele não acha errado. Ele não acha errado porque ele não quer emitir uma opinião moral sobre aquilo. Aquilo tem valor porque é um modo de ser de um certo povo. Então ele não acha que é errado. Por exemplo, existe nas mulheres um componente masculino, que é o clítoris. E existe nos homens um componente feminino, que é a glande. Então esses dois componentes genitais são resquícios de feminilidade no homem e de masculinidade na mulher. Alguns povos fazem a excisão dessas duas coisas. Então a circuncisão é a remoção do prepúcio, que glande, prepúcio. E alguns povos, sobretudo na África, fazem a excisão do clítoris. É uma coisa horrível. O sentido simbólico desse ato é você confirmar a feminilidade da mulher e confirmar a masculinidade do homem. Essa é a razão pela qual fazem isso. Para um antropólogo, isso é um assunto de enorme interesse, porque ele vai passar a vida inteira estudando isso. Para nós, no entanto, aqui, né, quando ouvimos falar de uma coisa dessa, sobretudo da excisão do clítoris, nós ficamos horrorizados com isso, porque nos parece uma coisa bárbara. Mas um antropólogo não acha isso bárbaro, porque ele não estabelece opiniões sobre isso, ele simplesmente considera isso um fato concreto da vida, um fato real que merece estudo. Entenderam como pensa um antropólogo? Não é isso? Muito bem. Então, os antropólogos, com essa mania de não achar nada certo ou errado, acabaram sendo os maiores responsáveis por esse ataque à cultura, porque eles acabaram gerando a ideia de que todas as manifestações culturais são iguais. Do mesmo modo que não há nenhum problema nas manifestações culturais no sentido antropológico, não há nenhuma diferença entre as culturas moral, né, de qualidade, portanto, não há nenhuma hierarquia, os antropólogos nos fizeram acreditar que quando se fala de cultura sob o ponto de vista de cultivo do espírito, todas as coisas têm o mesmo valor. Ou seja, esta visão antropológica de cultivo do espírito quer nos dizer, em última análise, que um sambinha do Tiririca vale a mesma coisa que a Paixão de São Mateus, de Johann Sebastian Bach.
Em algum aspecto vale a mesma coisa? Ah, claro que sim, no aspecto humano vale. Então, o Tiririca faz o que pode, afinal ele é só o Tiririca, não é o Johann Sebastian Bach. Não é isso? Então tá bom, tem lá seus méritos. Agora, sobre o ponto de vista do valor relativo que tem a obra para a humanidade, para a história, para os que virão, para a constituição da herança humana, é a mesma coisa o Johann Sebastian Bach e o Tiririca? É a mesma coisa uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo e um romance do Machado de Assis? Compreenderam que é da antropologia que veio então esse super-engano? E esse super-engano de achar que as coisas não têm diferença entre si é que é, na minha opinião, o maior inimigo da cultura. Porque por aí, o que nós fazemos? Nós comunicamos ao onde está o dinheiro, à indústria cultural, que não precisa se preocupar em produzir as coisas melhores, porque as que são ruins já bastam. Esse é o problema central que nós vamos tentar fazer aqui uma compreensão profunda na nossa manhã de hoje. É isso, esse é o assunto central do nosso encontro de hoje de manhã. É compreender como é que nós podemos nos vacinar e nos precaver contra essa simplificação antropológica de achar que todos os bens culturais são a mesma coisa. Pois essa é a ideia que nós temos que tirar da cabeça, e se nós não formos capazes de tirar isso da cabeça, nós não conseguimos produzir uma cultura pessoal mínima que seja. Quer dizer, a condição para que nós possamos produzir uma cultura pessoal verdadeira, a primeira condição é nós reconhecermos com toda clareza que existe uma enorme diferença entre os bens culturais, que há bens melhores e bens piores, que eles não são a mesma coisa e que há de se escolher entre eles para que nós possamos ter a esperança de nos educarmos de verdade. Parece claro para vocês isso? Dúvidas, perguntas, considerações? Vamos lá. Vamos lá, professores, vamos lá, sejam homens. Brincadeira, pode ser mulher, não tem problema não. Dúvidas, perguntas? Falar um pouco sobre Cícero. Sobre Cícero? Cícero é um filósofo muito menor do que os gregos. Cícero é um filósofo romano. Os romanos não eram de muita filosofia, não. Era uma sociedade de outra natureza, com outra índole. Os gregos não, os gregos eram uma sociedade de filósofos, uma sociedade de pensadores. Tanto é que aquele conjunto de ilhas, né, sobretudo Atenas, que é uma ilha só, não é uma ilha, mas é uma cidade polis apenas, né? Nenhuma outra cidade do mundo teve, talvez Jerusalém por causa de Jesus Cristo, né? Mas, tirando fora Jesus Cristo, nenhum outro lugar do mundo teve tanta importância no mundo como teve Atenas. Você vê, né? Quer dizer, entre os trágicos e os filósofos, você tem um conjunto de visões de mundo, tem um conjunto de percepções sobre a realidade da vida humana inigualável. Então, os gregos eram extraordinariamente filosóficos e, portanto, mais ou menos formaram o mundo como é hoje. Mas os romanos não, porque os romanos eram, usando uma outra linguagem, os gregos são de primeira casta e os romanos são de segunda. Então, os romanos achavam que o sentido da vida é o sentido imperial do poder político. Então, enquanto a Grécia nunca conseguiu ter império nenhum, veja, a Grécia nunca teve império nenhum. Para poder brigar com os persas, depois com os persas, tiveram que juntar todo mundo, fazer uma espécie de coalizão, né? Então, os romanos não, os romanos foram o maior império da Terra. A Roma durou 1000 anos. É claro que não durou 1000 anos como império, mas o tempo todo de Roma foi mais ou menos 1000 anos. E sempre baseado no quê? Na ideia militarista de que o poder militar é que interessa. Então, os romanos devotavam toda a sua energia a aspectos políticos, a aspectos militares. E os romanos devotavam toda a sua, os gregos, a pensar o mundo. Tanto é que quando os gregos foram conquistados pelos romanos, o que os romanos fizeram? Disseram assim, olha, agora vocês vão ficar aqui responsáveis pela nossa educação.
e vamos continuar brigando com os outros. Enquanto nós vamos lá dar cacete nos bárbaros lá na Europa, vocês cuidam dos nossos filhos. Então foi um dos únicos casos na história em que o conquistado é que passou a sua cultura para o conquistador. Por quê? Porque os romanos tiveram a humildade e a inteligência de reconhecer que eles não eram desse assunto. Então todos os filósofos romanos são pequenos, né? São pequenos, e todos eles, quase todos, se filiam a uma escola filosófica grega chamada estoicos. Os estoicos eram fulanos que se encontravam todo dia do lado de um portão. Estoico significa portão. E lá eles pensavam a vida. Então, os estoicos são uma escola filosófica grega muito pequena, muito menos importante. Mas os romanos adoraram, porque os estoicos acham que a vida é uma vida de dificuldade e que, portanto, o jeito de você viver as dificuldades da vida é viver com honra, com uma atitude assim, de decência. Isso é ser estoico. Estoico, hoje em dia, é uma expressão que você diz alguém que tem uma vida dura, assim, alguém que enfrenta dificuldades, que tem uma vida modesta, é um estoico. Alguém que tem assim, uma vida sem exageros. Então, os romanos, que eram uma cidade de soldados, acharam ótima essa filosofia grega. Então, eles se juntaram com o que havia de mais pragmático na Grécia. E a linhagem de filósofos romanos, todos eles estão associados mais ou menos a essas linhagens mais pragmáticas gregas. E o Cícero é um deles. Então, o Cícero não tem uma filosofia própria, ele apenas reproduz a filosofia dos gregos. E ele escreveu o melhor livro do Cícero, chama-se De Senectude, da velhice, que é um livro maravilhoso para quem tem, assim, acha que está envelhecendo, não sei que idade pode ser. Tem gente que acha que envelheceu aos 18, não é isso? Tem gente que acha que envelheceu só aos 83. Então, o dia que você achar que você está envelhecendo, compre esse livro chamado Da Velhice, De Senectude, em latim, ou Da Velhice, em que ele dá conselhos sobre a velhice, que são maravilhosos. Então, a filosofia romana, entre elas o Cícero, que deve ser o maior deles lá, provavelmente o maior filósofo romano. Claro que depois vem o Boécio, mas o Boécio já é do fim do Império Romano, já é quase no medieval. O Boécio é o sujeito que tem um pé no Império Romano e um pé na Idade Média. Mas, digamos assim, que dentro do Império Romano, o Cícero deve ter sido o maior filósofo, e ele é um sujeito assim que propõe assim, uma vida decente, uma vida honesta, como sendo princípios básicos. Mas ele é um filósofo de pouco brilho, quer dizer, ele não tem um sistema filosófico, não tem nenhuma descoberta do Cícero. Eu diria para você que essa ideia do Cícero, de que a cultura de que nós estamos falando aqui é ao correspondente humano, né? Ao quê? Correspondente humano à cultura do campo, é a melhor ideia de Cícero. E todas as ideias de Cícero acham que essa é a melhor. Então, ele não é um filósofo grande como é Aristóteles, Platão e Sócrates. Não é um filósofo tão grande quanto os filósofos da Idade Média, como Santo Agostinho, São Tomás, né? Enfim, todos os outros. Mas ele é um filósofo profundamente ligado ao modo como os romanos viam a vida, que era um modo assim de sacrifício militar. É isso que os romanos eram. Nós temos uma visão errada dos romanos, porque com esse negócio desses Neros e Calígulas e não sei o quê, então a gente pensa que aquilo lá era uma espécie de farra, mas os romanos eram uma sociedade de um moralismo insuportável. Era uma sociedade moralista, uma sociedade onde os usos e costumes eram muito controlados, e não controlados pela polícia, mas controlados pela pressão social. E só ficou assim, bandalheira, no final, quando já não tinha perdido as suas características civilizatórias originais. Durante quase o tempo todo, Roma não foi essa farra que o cinema vê. A Grécia sempre foi muito mais liberal do que Roma. Roma era uma sociedade de caserna, soldados. Então, qual era a filosofia que ia nascer disso? Era a filosofia de Cícero, porque o Cícero tem aquela ideia do estoicismo da vida, do sacrifício. É isso que define mais ou menos Cícero. Então, ele não é um filósofo que você deva ler preferencialmente, não comece nunca a ler filosofia por ele, mas se você tiver a vontade de
O dia que a sua mãe disser que está ficando velha, compre para ela o livro da velhice, de senectude, porque ela vai ser muito ajudada lendo aquilo. É isso? Muito bem. Então, apenas para fechar aqui o nosso raciocínio da primeira parte da manhã, o que nós fizemos durante a nossa primeira parte da manhã foi recuperar o conceito de cultura. Disse para vocês que o primeiro conceito de cultura é a cultura como tudo aquilo que não está na natureza, e lembrei a vocês que essa ideia é a ideia que está entre o Behemoth e o Leviatã, que são entidades em conflito permanente um com o outro. E com isso eu tentei ajudá-los a vocês não serem, não caírem como trouxas na propaganda ambientalista e serem capazes de perceber que atrás dessa história toda aí só tem um negócio de dinheiro. É só apenas uma estratégia de enfiar a mão no nosso bolso. Né? Não é isso? Esses ambientalistas são os sujeitos que nos querem ensinar a ver horas, pegam o nosso relógio emprestado para nos ensinar a ver horas e não devolvem o relógio no final. Né? Mais ou menos essa ideia. E aí, feito isso, eu disse a vocês que o conceito de cultura que vai ser usado aqui é o conceito de Cícero. A cultura é alguma coisa que você faz no teu espírito que é equivalente àquilo que o agricultor faz com a terra. Você mantém o seu espírito vivo e fértil. E que os modos pelos quais nós obtemos culturas tem três meios, basicamente três meios. A cultura que vem pela palavra, está nos livros. A cultura que vem pela música, com o tempo, e a cultura que vem pela imagem no espaço. E que a razão pela qual nós precisamos fazer isso, há muitas, mas as mais importantes é que nós nunca somos o primeiro ser humano, portanto nós temos uma herança que nos precede. Segundo, que nós precisamos necessariamente da cultura para podermos viver bem, para que nós possamos não nos resguardar do enlouquecimento neurótico, que é de estar o tempo todo sendo surpreendido em cada curva da estrada com um caminhão na contramão, e, sobretudo, porque há muitos inimigos. E o maior inimigo da cultura, o maior de todos, é o uso indevido, a transposição indevida do conceito antropológico de neutralidade axiológica, né? Neutralidade axiológica significa que nós moralmente estamos neutros, tanto faz, que não tem problema nenhum. Se tem uma sociedade aí onde se mata as meninas, para um antropólogo não tem mal nenhum, porque ele acha que isso é um fato que tem que ser estudado. Mas uma coisa dessa é uma barbaridade. Então, esse conceito de neutralidade moral axiológica que tem os antropólogos foi transposto de modo ilegítimo e errado para a cultura do Cícero, para a cultura no sentido de cultivo do cérebro. E é por causa disso que nós, hoje em dia, não conseguimos mais nem saber o que nós deveríamos estudar, o que nós deveríamos ver, o que nós deveríamos orar. E para tentar resolver um pouquinho essa situação, é que nós, daqui a 15 minutos, voltaremos, depois que a Leonie fizer a sua intervenção, é que nós faremos aqui uma tentativa de entender melhor isso. Leonie. É assim, então. E os costumes dos povos têm a sua importância histórica, mas a importância da cultura que foi produzida pela humanidade, por muito tempo, que importa nesse cultivo do espírito, é bem diferente. Porque, veja só, quer ver que coisa interessante? A única coisa que resta da Guerra do Peloponeso é o livro A Guerra do Peloponeso. Entendeu? Que a única coisa que sobrou da Guerra do Peloponeso é o livro A Guerra do Peloponeso. A guerra não foi embora, sumiu, desapareceu, nem os cadáveres existem mais. Talvez tenha uma outra armadura aí no museu ou outro, mas no fundo a Guerra do Peloponeso só sobrou no livro A Guerra do Peloponeso. Então, no fundo, a única maneira de nós convivermos com a vida é pela intermediação dos bens culturais. Não há outro modo de ser assim. E essa é a razão pela qual nós precisamos aprender a lidar com isso, se nós queremos ser, pelo menos, bons professores. Porque nós precisamos produzir dar esta entrega generosa para os nossos alunos. Nossos alunos são crianças que vivem enjaulados no seu mundinho. Nós precisamos abrir a portinha da jaula, deixar que eles saiam e possam voar aí, ou como passarinhos da gaiola. Vamos deixá-los voar, porque pelo menos teremos feito a nossa sagrada obrigação de professores.